Sois a mãe do Senhor, mensageira da paz. Sois rainha da terra e do céu. Sois a mãe do Senhor, mensageira da paz. Sois rainha da terra e do céu. Vós sois tão bela como a aurora, qual sol refulgente brilhando no céu. Sois a mãe do Senhor, mensageira da paz. Sois rainha da terra e do céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de Jesus ter saciado os 5.000 homens, os seus discípulos viram-no a caminhar sobre as águas. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar notou que ali só estivera um barco e que Jesus não tinha embarcado com os discípulos. Estes tinham partido sozinhos. Entretanto, chegaram outros barcos de Tiberíades, perto do lugar onde eles tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam ali, subiram todos para os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-me, não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai, não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de ter multiplicado o pão para uma multidão, só homens eram 5.000, se contássemos mulheres e crianças, seriam certamente bastantes mais ainda. E aquela multidão ficou entusiasmada e até queriam proclamá-lo rei, mas Jesus naquele dia subiu à montanha e ficou em oração até de madrugada, até por volta das 3, 4 da manhã. E só depois foi, e andando sobre as águas, foi ao encontro dos seus apóstolos, que tinham tomado barco em direção a Cafarnaum. A multidão, ao não encontrar na madrugada seguinte, ao dia em que Jesus multiplicara os pães, foi à procura dele e ficaram admirados sem saber e perguntam: como é que tu chegaste aqui? Jesus não respondeu à pergunta deles. Jesus diz-lhes: vocês procuram-me porque eu vos dei pão. Convém-vos, este agora já é o meu acrescento, convém-vos um rei que seja um bom padeiro, que garante todos os dias pão de graça, sem esforço nenhum para vocês, sem terem que trabalhar. E depois acrescenta: não me procureis tanto por causa do pão desta vida. Procurai-me antes pelo pão da vida eterna e que eu vou dar-vos.
Estas palavras continuam a ser para nós hoje. Muitos de nós investem 70% ou 95% dos seus esforços para conseguir o bem-estar material nos 80 ou 90 anos em que cá passamos neste mundo. E só os outros 10% ou 20% é que se dedicam a procurar o pão da vida eterna. E investimos muito mais, muitos de nós investimos muito mais no bem-estar material dos poucos anos que aqui passamos neste mundo e esquecemos-nos de investir na vida eterna. Naquilo que garante a vida eterna, que é a comunhão com Deus, que é o deixar-se alimentar por Deus, já seja com a luz da sua palavra, já seja com o pão da Eucaristia, que é Ele mesmo que se oferece como o pão da vida eterna. Então, escutemos a palavra do Senhor, escutemos, ou seja, tomemos a sério e procuremos pô-la em prática na nossa vida. Ponhamos mais esforço, dediquemos mais energia à procura do pão da vida eterna do que aquele pão que só garante a vida para o tempo que nós vivemos neste nosso mundo. Muitas vezes o nosso olhar fica muito curto, fixamos-nos só no aqui e agora e deixamos de olhar para o horizonte de Deus, que é o horizonte da eternidade. Então que o Senhor, neste tempo da Páscoa, em que celebramos a ressurreição, em que vivemos esta grande esperança da vida eterna que Ele nos garantiu ao vencer a morte, fixemos mais o nosso coração em Deus e nos bens que Ele nos quer dar, não só para este mundo, mas para o mundo que há de vir, para o céu, para o paraíso, para a vida eterna. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos Estevão cheio de graça e fortaleza, que fazia grandes prodígios entre o povo. Mas reparem, aqueles que começaram depois a ficar incomodados com a influência que ele tinha, com as palavras sábias que ele dizia e com os milagres que fazia, não eram capazes esses de resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que Estevão falava. Estevão não fala a partir dele, nem realiza os milagres que realiza a partir dele, mas com a força do Espírito Santo. Esta é uma certeza de fé da Igreja nascente, que quem ler com atenção os Atos dos Apóstolos é uma constante. É sempre com a força, com a fortaleza do Espírito Santo, que a Igreja leva o Evangelho cada vez mais longe, até chegar ao centro do mundo conhecido naquela bacia do Mediterrâneo em que Jesus tinha vindo ao mundo e em que os apóstolos se lançaram a anunciá-lo. É sempre com a força do Espírito Santo. É de facto o Espírito Santo que anima, que dá vida à Igreja e que a fortalece para ela ser, digamos, uma Igreja missionária, que leva a boa nova da salvação aos quatro cantos do mundo, a todos os povos. Por isso é que já São Paulo VI escrevia, no belo documento que ele escreveu sobre a evangelização, que a alma da evangelização, ou seja, do anúncio do Evangelho, é o Espírito Santo. E São João Paulo II também disse, no outro documento que ele escreveu sobre a missão da Igreja, que o Espírito Santo é o protagonista, é o principal agente da missão. Então a Igreja, todos nós precisamos de nos deixar iluminar e conduzir pelo Espírito Santo, para realmente vivermos a vida que o Senhor nos convida a viver e realizarmos a missão que Ele nos confiou a todos, a toda a Igreja, a todos nós. Muitos, às vezes, não temos suficiente consciência da ação e da presença do Espírito Santo, já seja nas nossas vidas,
seja na vida da Igreja e, em última análise, de toda a humanidade. Mas, se repararem, é pelo poder do Espírito Santo que Jesus encarnou no seio da Virgem Maria. E é com a força do Espírito Santo, leiam o capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, que ele realiza a missão que o Pai lhe confiou. Também a Igreja é com a força do mesmo Espírito Santo, a partir do dia em que o Espírito Santo desceu sobre a Igreja, que ela começou a sair para a rua e a anunciar a boa nova do Evangelho. Então, se nós queremos algo que aconteça de bom na nossa vida e na vida da Igreja e do nosso mundo, precisamos de pedir muito que o Espírito Santo venha, nos ilumine e que nós nos deixemos conduzir por ele. Neste momento em que a Igreja está na expectativa de escolher um novo Papa, pois a grande oração que havemos de fazer é esta, que o Senhor ilumine, que dê luz aos cardeais que o vão eleger, entre eles, para que seja realmente um homem que também ele se deixe iluminar e conduzir pelo Espírito Santo. Porque só assim a Igreja caminhará e crescerá e ajudará a humanidade a abrir o coração à graça da salvação. Reparem que mesmo a nossa fé, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. Está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, logo nos primeiros 3 versículos, São Paulo diz-nos isto. É pela ação do Espírito Santo que qualquer coração humano se abre à fé em Jesus. Então, quando eu vou falar de Jesus aos outros, eu tenho primeiro que pedir a Deus que envie o Espírito Santo sobre aquelas pessoas a quem eu vou falar e o envie também sobre mim, para que os corações acolham a boa nova da salvação, se abram à fé em Jesus. É sempre pela ação do Espírito Santo que nos é dada graça em cada um dos sacramentos que nós celebramos. Se repararem, no momento, por exemplo, da consagração, o sacerdote, pondo assim as mãos sobre o cálice e a hóstia, invoca o Espírito Santo. É pela ação do Espírito Santo que cada sacramento, não apenas a Eucaristia, nos comunica a graça de Deus, que é graça de bênção e de salvação. É também pela ação do Espírito Santo que nós somos capazes de rezar como convém. Como diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, nós não sabemos como rezar. É o Espírito Santo que vem em auxílio, em nosso auxílio, para que rezemos como convém. Foi pela ação do Espírito Santo que a palavra de Deus foi posta por escrito. É pela ação do Espírito Santo que cada autor sagrado escreveu a palavra de Deus que escreveu. E é também pela ação do Espírito Santo que hoje a Igreja e cada um de nós pode interpretar corretamente a palavra de Deus. Porque Jesus nos disse, o Espírito da verdade que eu vos enviarei vos conduzirá à verdade plena. É, portanto, pela ação do Espírito que eu posso ler corretamente e entender corretamente a palavra de Deus, eu com a Igreja. Não só por mim, mas em comunhão com a Igreja. É também pela ação do Espírito Santo que eu sou capaz de reconhecer no outro um Filho de Deus. Porque é o Espírito Santo que nos leva a dizer, Abba, Pai. E de eu reconhecer no meu coração que de facto sou um filho amado de Deus. É ainda pela ação do Espírito Santo que qualquer um de nós pode crescer na fé, crescer em santidade, como a Igreja reza na oração eucarística. Ele é o autor e consumador, o Espírito Santo, de toda a santificação. Na oração eucarística 4. Então, não pensemos que nós próprios nos podemos sozinhos santificar.
Só crescemos em santidade de vida se nos deixarmos iluminar e conduzir pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, peçamos ao Senhor o dom por excelência que Ele nos quis deixar, ao Senhor ressuscitado, que é o dom do seu Espírito Santo.